Marco Aurélio sem filtro. Disciplina estoica para blindar a sua vida hoje. Eu acordo e não negocio com o caos. Eu lembro que o dia começa do jeito que eu começo, e que nenhum algoritmo, nenhum humor, nenhuma notícia decide por mim. Eu decido. Eu assumo o propósito como quem veste uma armadura. Eu escolho o que vou pensar. Eu escolho o que vou fazer. Eu escolho como vou responder. E antes que a mente me empurre para as distrações que drenam a minha força, eu trago de volta um princípio antigo e imbatível, o estoicismo, a arte de viver como um imperador por dentro. Mesmo quando o mundo lá fora parece um circo, e eu te digo com a franqueza de um mentor, você não precisa de mais motivação, você precisa de autodomínio, você precisa de clareza, você precisa de ação mínima e consistente todos os dias, porque é isso que vence a preguiça, é isso que coloca o destino nas suas mãos, é isso que transforma a ansiedade em direção. Eu digo a mim mesmo, e digo a você, que disciplina não nasce de um discurso bonito, nasce de um compromisso privado que ninguém aplaude, nasce de uma postura em que as obrigações falam mais alto que as opiniões, nasce quando eu olho o celular, sinto a vontade de rolar por 40 minutos e escolho não rolar, escolho olhar para o papel e escrever uma frase simples que governa o meu dia, a minha frase de propósito, algo como eu escolho construir força e caráter hoje, no corpo, na mente e no trabalho. E essa frase vira bússola. Ela decide o que entra e o que sai. Ela me dá coragem de dizer não para o supérfluo e sim para o que serve. Ela me levanta da cama. Ela me lembra que o tempo é vida em forma líquida escorrendo pelas mãos. E que eu só seguro essa água com foco e autocontrole. Eu me responsabilizo por mim. Eu paro de terceirizar o meu ânimo para a inspiração da internet. Eu paro de pedir permissão para agir. Eu paro de transformar cansaço em justificativa e começo a contar comigo. Como Marco Aurélio escreveu a si mesmo em silêncio, eu recuso o papel de vítima e assumo o de autor. Eu retiro o peso das costas dos outros e coloco sobre os meus ombros com firmeza. E isso não é isolamento, é responsabilidade, é entender que conselho ajuda, exemplo arrasta, mas decisão só. Eu tomo, e eu tomo agora. Porque a liberdade cresce na mesma medida da responsabilidade que eu aceito. Eu apareço, todos os dias. Eu não espero o dia perfeito. Eu não espero estar inspirado. Eu não espero o equipamento certo. Eu não espero a agenda liberar. Eu apareço. E quando eu apareço, o corpo aprende que eu estou no comando. A mente entende que existe um ritmo que não depende de vontade. Existe um ritual mínimo que ninguém me tira. A página escrita. O treino cumprido. A tarefa entregue. E se for pouco hoje, paciência. Eu não busco intensidade insustentável. Eu busco constância. Por quê? Constância vence o tempo e costura um caráter que não desaba na primeira ventania. Eu pratico o desconforto voluntário. Não por drama, mas por estratégia. Eu escolho uma dificuldade pequena por dia para me lembrar que eu não sou escravo do conforto. Eu aceito a água fria. Eu caminho quando é mais fácil pedir um carro. Eu subo escadas quando é elevador. Eu reduzo um prazer quando sei que ele me enfraquece. E eu faço isso porque entendo que a vida não pergunta se eu estou pronto antes de me testar. E o ensaio que eu faço nos pequenos incômodos me prepara para os grandes. Eu treino o músculo da resiliência quando nada me obriga. Para quando tudo me obrigar eu não desabar. Eu serei grato pelo simples. Eu saberei o valor de um pão, de um abraço, de um teto, de um corpo que se move, de uma mente que ainda pode escolher. Eu divido o mundo em duas partes simples, as coisas que eu controlo e as que eu não controlo. E quando eu ajo a partir dessa divisão, eu recupero uma paz que o barulho não rouba. Eu não gasto raiva com o que não depende de mim. Eu não hipoteco a minha alegria em resultados imprevisíveis. Eu conduzo o que é meu. Pensamentos, escolhas, esforço, presença. E deixo ir o que não é. Opiniões alheias, clima, mercado, acidentes, atrasos. Eu faço melhor do que está ao alcance da minha mão e aceito. Restante com a firmeza de quem conhece o próprio limite. E conhecer o limite não é fraqueza, é sabedoria. Porque me liberta da ilusão de controlar o incontrolável e concentra poder no que realmente posso mover. Eu me proíbo de ensaiar a narrativa fraca do coitado. Eu não sou o homem a quem tudo acontece. Eu sou o homem que responde. Eu não descrevo minha vida como tragédia inevitável. Eu descrevo como treinamento. E se vier queda, que eu levante. E se vier crítica,
que eu avalie, e se vier perda, que eu aprenda. Eu não nego a dor, eu não romantizo a dor, eu a uso. Eu a transformo em alavanca para subir um degrau. Eu me pergunto sempre, o que em mim precisa crescer para que isso deixe de me dominar? Essa pergunta me devolve poder, porque coloca a minha energia onde ela tem retorno, em mim mesmo, no meu caráter, na minha conduta, nos meus hábitos, no meu círculo de influência real. Eu atraso prazeres para adiantar a vida. Eu não sou servo de impulsos. Eu sei esperar. Eu ensino ao corpo que a vontade de hoje não governa. Quem governa é o homem que eu quero ser em 5 anos, e a cada decisão eu voto nesse homem. Quando eu poupo, quando eu estudo, quando eu treino, quando eu priorizo a qualidade ao invés do excesso. Eu lanço sementes invisíveis que um dia viram colheita visível, e toda vez que a vontade pedir o atalho, eu aplico a regra simples dos 10 minutos, esperar 10 minutos antes de ceder, e nesse intervalo a ânsia perde força, a consciência volta, eu escolho de novo, eu escolho maior, e o que se repete vira hábito, e o hábito vira destino. Eu filtro quem eu escuto, eu não entrego o volante da minha mente às vozes que nada constroem. Eu diferencio crítica que melhora de opinião que sabota. Eu avalio a fonte, a intenção e a utilidade. E se não passa nesse filtro, eu desprezo sem culpa. Eu não vivo a mendigar aprovação, porque valor não nasce na plateia. Nasce no palco silencioso do que eu faço quando ninguém vê. E quem tenta me desviar do meu caminho recebe o meu silêncio como resposta. O silêncio de quem sabe para onde vai e não negocia com distrações. Eu escolho mestres, eu me cercarei de exemplos que me puxam para cima, vivos ou mortos, conhecidos ou desconhecidos. Eu observo como decidem, como lidam com raiva, com medo, com pressão. Eu copio a postura antes de copiar a técnica. Eu copio a qualidade das perguntas que eles fazem a si mesmos. Eu faço dessas vidas um mapa, não para virar cópia, mas para construir a minha versão mais forte. Porque toda grandeza deixa rastros, e quem aprende a ler esses rastros anda mais rápido, cai menos, perde menos tempo com erros evitáveis, e tempo é a matéria da vida. Eu fecho o dia com o espelho honesto, eu me reviso sem piedade, sem crueldade. Eu pergunto se vivi conforme o meu propósito, se eu apareci quando não queria, se eu escolhi o difícil que fortalece ao invés do fácil que enfraquece, se eu tratei as pessoas conforme meus princípios, se eu dominei a mim mesmo quando a provocação veio, e quando eu encontro falhas, eu transformo em plano. O que amanhã farei diferente, o que amanhã repetirei. Eu não durmo devendo a mim mesmo uma decisão clara, e é assim que a minha disciplina cresce. É assim que as minhas virtudes deixam de ser palavras e viram corpo, viram gesto, viram rotina. Eu trago essa filosofia para o concreto da minha manhã e da minha noite. Eu acordo e escrevo uma linha de propósito. Eu executo o mínimo vital que me aproxima de quem eu decidi ser. Eu protejo a mente antes de abrir a porta para o mundo. Eu não me alimento de ruído antes de me alimentar de direção. Eu respiro, eu tomo água, eu mexo o corpo. Eu toco o meu trabalho mais importante do dia enquanto a mente ainda está limpa. E à noite eu recolho os passos, eu agradeço, eu reviso, eu fecho ciclos. Pequenos para que o sono seja descanso e não fuga. E no meio disso tudo eu me permito humanidade. Eu erro, eu ajusto, eu sigo, eu erro de novo, eu ajusto de novo, eu sigo mais uma vez. E é nessa repetição humilde que se constrói uma vida robusta. Não perfeita, robusta, firme, confiável. Eu reconheço que tudo isso não é espetáculo, é negócio, é conduzir a minha casa interna com a seriedade de quem administra algo sagrado. E por falar em sagrado, eu lembro do que os antigos repetiam como martelo: Memento mori, lembra-te de que vai morrer. E essa lembrança não me entristece, ela me liberta, porque coloca urgência no que importa e demite as vaidades. Ela me puxa para o agora, ela me convida a honrar o que tenho, a agir com coragem, a praticar justiça, a manter moderação, a buscar sabedoria. 4 pilares que Marco Aurélio repetia para si. 4 colunas que sustentam uma vida que presta. Eu quero você comigo nessa jornada, não como espectador, mas como homem em construção. Então, se essa mensagem te cutucou por dentro, se te entregou ferramentas úteis, deixe o seu like e se inscreva agora mesmo.
Porque aqui eu vou continuar te dando instruções práticas para que você vença a procrastinação, reduza a ansiedade e construa a disciplina que muda destinos, e não é promessa vazia. É método, é repetição inteligente, é filosofia aplicada ao concreto da sua rotina. Eu quero te entregar um protocolo simples para as próximas 24 horas, e eu vou fazer junto, sem teatralidade, sem heroísmo, apenas rigor. Pela manhã escrever uma linha de propósito e executar 15 minutos do que mais importa antes de qualquer notificação. Ao longo do dia escolher um desconforto voluntário e aplicá-lo com um sorriso interno. À noite revisar 3 fatos. Onde eu honrei minhas virtudes? Onde eu falhei? Qual decisão eu levo pronta para amanhã? E se o caos vier? E ele virá. Eu volto à dicotomia do controle. Eu cuido do que é meu e solto o que não é. Eu sustento a postura quando a onda sobe. Eu descanso quando a maré baixa. Eu não me rendo ao barulho. Eu não abandono o que eu disse a mim mesmo que faria. Porque palavra empenhada a si mesmo é o cimento da confiança. Eu falo com firmeza porque eu vejo os homens se perdendo em distrações que roubam anos. Eu vejo o talento sendo desperdiçado por falta de compromisso. Eu vejo a força indo embora pela torneira aberta do prazer fácil. E eu te digo, tranca a torneira, protege a sua energia, reduz o círculo, escolhe melhor as batalhas, aceita a lentidão dos processos sérios, aprende a dizer não sem discurso, aprende a calar quando o orgulho quer brilhar, aprende a agir quando a vontade quer adiar, aprende a ir embora quando a companhia te diminui, e volta para si, volta para o que você controla, porque é nesse território que a sua grandeza cresce. Eu poderia te dar 50 frases motivacionais, mas eu escolho te dar 3 compromissos de osso, aparecer todo dia no mínimo vital, treinar o músculo de adiar o impulso por 10 minutos, revisar a consciência à noite sem mentir para si. E se você fizer só isso por 30 dias, você não vai reconhecer o homem no espelho, não porque o mundo ficou fácil, mas porque você ficou mais difícil de quebrar. Você ficou mais calmo por dentro, mais leve nos ombros, mais sério no olhar, e isso atrai respeito. Isso melhora relações, isso organiza a carreira, isso salva a saúde mental. Eu fecho com a lembrança de que não é sobre se tornar inabalável por orgulho, é sobre se tornar confiável por amor à vida, a sua, a dos seus, a do trabalho que te foi confiado. E quando vier o desânimo, lembra do imperador que escrevia para si mesmo no meio da guerra, lembrando que a única cidadela que não pode cair é a cidadela interna. Lembra de que amor fati não é aceitar humilhação, é escolher fazer do inevitável um aliado, é transformar pedra em degrau, vento em direção, noite em treino do olhar, e quando o sol nascer, que nasça em um rosto que escolheu ser maior que as circunstâncias. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mais força e mais sabedoria. Então eu te peço com respeito e objetividade, deixe o seu like, ative a inscrição e compartilhe este vídeo com um homem que você quer ver mais forte. Porque esse movimento precisa de gente comprometida. E eu vou continuar te entregando o melhor do estoicismo aplicado, com linguagem direta, com exemplos reais, com deveres claros, para que a sua vida não seja um rascunho eterno, mas uma obra em construção que merece ser terminada com dignidade. Agora respira, ajusta a postura, escreve a sua linha de propósito, executa o mínimo vital, escolhe o seu desconforto do dia, revisa a noite, e amanhã me encontra aqui de novo, porque disciplina não é um evento, é um relacionamento, e eu estarei do seu lado, firme, sóbrio, exigente e profundamente comprometido com a sua evolução, porque homens disciplinados constroem famílias mais seguras, negócios mais sólidos, comunidades mais justas, e esse é o tipo de legado que vale a pena perseguir, enquanto o sol ainda toca o nosso rosto e não a nossa lápide. Se isso fez sentido para você, confirme a sua presença com o like e a inscrição, e me diga nos comentários qual dos 3 compromissos você vai honrar nas próximas 24 horas. Eu vou ler, eu vou cobrar, e juntos vamos mover a agulha um passo por dia, sem barulho, sem desculpa, com força e sabedoria.